você sente que ler artigo científico parece ser algo de outro mundo, algo que é exclusivo só para quem é mestre, doutor, para quem entende de ciência, então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar as 8 etapas para você ler um artigo científico com facilidade e clareza, mesmo que você nunca tenha nem aberto o Wikimedia antes. Eu sou Maria Tereza, sou farmacêutica de formação e hoje eu vou te ensinar como interpretar a ciência de maneira estratégica. Olhar para um artigo e saber o que ele tem para te oferecer. Primeiro eu quero começar falando que a leitura de artigo científico é um troço que a gente constrói. Não adianta pensar que você que está começando agora vai abrir um artigo, vai ver aquelas centenas de informações e aquilo vai ser simples de processar, compreender e estruturar. Não vai. No entanto, é possível seguir uma espécie de lógica para que você consiga captar as informações que estão presentes ali que podem transformar a sua vida profissional. Porque sim, existe muita informação preciosa que mora nos artigos científicos, mora na maneira como as pessoas organizam as suas pesquisas e dão o suporte e forma ao nosso trabalho. Mora na força da reprodutibilidade, que é aquela variável característica de estudos que podem conter informações capazes de serem reprodutíveis na sua realidade, por isso transformar a sua prática de trabalho. A primeira coisa que eu faço é olhar o título e as palavras-chave, mais nada. Não é para ler absolutamente mais nada. Olha o título. Olha as palavras-chave. O que é que aquele título está querendo dizer? Sobre qual tipo de estudo aquele título revela alguma informação? Só com isso, você já consegue entender mais ou menos qual que é o tema geral daquele estudo. E aí aqui tem um erro muito grande. Tenho certeza que você deve estar se perguntando, e o resumo? Vai para o resumo? Não! Pule o resumo. Saia do resumo e passe direto para a etapa 2. Que é ir para a introdução. Lá na introdução, você vai entender qual que é o contexto daquele estudo. O que motivou os autores a escreverem sobre aquilo? Quais são os objetivos dele com aquela estrutura de pesquisa? Para que aquilo tudo serve? Qual que é a justificativa real? Essa é a etapa 2. Observe que você não precisa, nesse momento, ter nenhum tipo de inferência. É só conhecer um pouco mais as motivações do estudo e tudo isso vai estar presente lá na introdução mesmo. Entendido essa etapa 2, que você ainda nem conhece o resumo e nem viu, você não vai fazer qualquer outra coisa que não seja ir para a etapa 3, que é ir para a conclusão desse estudo. Então veja bem, olha o título, tema, autor, depois entra na introdução, observa como é que o autor organizou aquela pesquisa, quais foram os objetivos dele, e aí depois você segue para a conclusão. Lá na conclusão é muito notório que os autores já começam a revelar se eles atingiram ou não os objetivos de pesquisa. E eu gosto muito de ir para a conclusão, porque isso já torna a coisa um pouco mais instigante, sabe? Ué, não conseguiu? Por que não conseguiu? Ah, conseguiu? E como foi que fez? Então eu já fico naquela de seguir por determinada linha, que é essa que eu estou revelando para vocês, porque essa linha começa a mostrar para mim como é que o estudo caminhou e se desenhou. Ainda na etapa 3, é fundamental fazer um tipo de análise que eu gosto muito de fazer. Eu olho o tema, o título, olho a introdução, olho a conclusão e fico me perguntando, sabe que eu concordo com isso? Com base em quê? Com as vozes da cabeça, é óbvio. Porque se eu ainda não li o suficiente, por que eu tenho que ferir? Mas sim, eu gosto de fazer isso, porque isso provoca o meu raciocínio crítico, que é o meu estado de pensamento sobre aquilo que está sendo construído e feito por aquelas pessoas. Então eu não me furto da possibilidade de sim dar o meu pitaco. Feito isso, vamos para a etapa 4, que é você simplesmente voltar para a introdução, agora já sabendo o que aconteceu. Você vai, neste momento, perceber a maneira como os autores constroem e desenham aquela pesquisa, pensando sim na possibilidade ou não do desfecho. É nessa hora que muitas chaves viram, e que você vai virar, óbvio, né? Que você vai ter essas confirmações na hora que você chega lá, etapa 5, que adivinha é olhar o método da pesquisa. O método da pesquisa nada mais é do que o como dela. Tá, ele me disse lá na introdução que ele queria fazer uma coisa, que tinha um determinado objetivo. Lá na conclusão ele me disse se alcançou ou não. Agora, como foi que ele chegou nessa resposta? Nessa hora, pessoal, eu faço um desenho mesmo, gráfico, na mão grande, mostrando as etapas que o autor percorreu para chegar naquele desfecho, naquele resultado, naquilo que ele colocou lá na conclusão. É um estudo clínico? Ele separou pessoas em grupo, foi isso? Ah, depois que ele separou pessoas em grupo, ele fez o quê? Qual foi o tipo de intervenção? Ah, ele usou um ácido, ele usou um comprimido, ele usou uma técnica, um procedimento, e aí depois ele
ele avaliou quais parâmetros nessas pessoas que participaram do estudo. Ah, não foi ensaio clínico, foi uma revisão sistemática, então quer dizer que ele pegou uma série de estudos e aí ele analisou e estudou esses estudos, parametrizou quais foram as principais referências. Depois que ele fez isso, ele levantou quais eram os melhores estudos. Foi baseado em que mesmo? E aí eu puxo uma setinha assim pro lado e coloco no que foi baseado. Eu construo uma espécie de fluxograma para eu desenhar esse método na minha cabeça. E aqui eu vou fazer uma confissão. Eu faço tudo isso em voz alta. Vou desenhando e falando comigo mesma. Sabe meio aquele meme Nazaré Tedesco que você fica assim... Essa sou eu. Na etapa 5, analisando a metodologia. A metodologia é o coração do artigo. É ali que a gente vai ver se existe a presença de viés, que é algo mais complicado, sim, que entra nessa história de ler com clareza e tranquilamente em 7 etapas, não, mas que você tem que saber porque é ali que mora o coração da pesquisa. É ali onde as falhas são reveladas. É ali onde os ajustes e desajustes ficam claros. Óbvio que a gente precisa ser mais malandro para perceber. Alguns mais, outros menos, mas estudar a fundo e conhecer a fundo a metodologia faz parte de entender se aquilo que estão te ensinando ou te pedindo para fazer, estão fazendo com base ou tentando empurrar a goela abaixo. Que acontece muito isso, principalmente no nosso mercado. Que show da Xuxa é esse? Dando sequência, a gente vai para a etapa 6, que é a etapa de interpretar os resultados. Então, eu adoro ver as figuras, os gráficos, as tabelas, porque sim, eles são extremamente instrutivos, sim, eles ensinam muito, e sim, eles consolidam informações que às vezes estão organizadas de maneira mais confusa no texto. É muito difícil você conduzir um estudo, um ensaio clínico, por exemplo, que tem uma série de variáveis que são quantitativas e não estruturar isso numa tabela. É muito difícil que alguém consiga compreender como foi que chegou naquele resultado se aquilo não estiver muito bem parametrizado e organizado. Então, o desafio é estruturar isso muito bem e nós, como leitores, sermos muito curiosos nesse aspecto. Porque as imagens, elas revelam uma série de parâmetros e desfechos em relação causa-efeito que são muito mais simples de serem visualizadas do que no texto. Não estou dizendo para você ser preguiçoso e não ler o texto. Estou dizendo para você explorar esse recurso que mora nesses elementos gráficos, como tabelas, gráficos e imagens ilustrativas. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer na hora que eu estou interpretando o resultado é pensando assim, as informações que ele colocou aqui respondem à dúvida que ele falou que tinha lá na introdução? Por exemplo, eu estou investigando a possibilidade de o IMP facial ser um método capaz de tratar o melasma. Então a justificativa de eu realizar é porque o IMP é um método pouco abrasivo, é pouco invasivo e que tem uma resposta anti-inflamatória excelente. O que é excelente mesmo? Quais são os parâmetros de anti-inflamatório que nos meus resultados precisam aparecer? O que é que eu tenho que monitorar para garantir que aquilo que eu estou pensando que vai acontecer, aconteça de fato? E, gente, a leitura de um artigo científico, se você der para ele um tom de fofoca, você vai ficar encantada pelas possibilidades que virão. Sim, deixa eu ver se ele conseguiu mesmo. A senhora fez, nós temos gravado. Foi? E qual foi o desfecho, então? Senhora? Ah, ganha uma outra conotação e um outro entendimento. Agora, é preciso prática para isso. Você não vai atingir essa maturidade com a leitura de 1, 2, 3, 5, 10, não vai. Mas lá pro 15º, eu te digo, o olho começa a ficar treinado. Lá pro 20º, você começa a amadurecer. Começa a escolher, começa a pensar quais são os mais necessários, quais que você pode dispensar, porque sim, tem um bocado de porcaria. Mas não deixem de avançar nesse sentido. E por último, a etapa 7, que é aquela etapa que a gente para refletir se os resultados que nós encontramos condizem com aquilo que a gente viu durante todo o estudo. Nada mais é do que uma possibilidade de comparar se aquilo que foi dito e organizado, apresentado, condiz com as necessidades da pesquisa do autor. E agora, a 8ª e última etapa, você deve estar se perguntando, e o resumo? Agora você lê o resumo. E aí você vai ver a quantidade de coisa potente, necessária, que estava escrita no texto e que não foi pro resumo. E quantas vezes você só leu o resumo, hein? Ave Maria, cheia de graças. Esse foi um vídeo para te explicar em 8 etapas simples como você pode começar a leitura de artigos científicos. Como pode introduzir isso na sua prática, uma narrativa simples para que você possa pegar o artigo, tomar
conta dele, tomar posse, entendimento dele, instrumentalizar o seu trabalho e se tornar um profissional acima, muito acima da média do mercado. Profissionais que entendem o que estão fazendo, não repetem só por repetir. Profissionais que entendem o que estão fazendo, transformam a sua prática, crescem muito mais rápido, vendem com muito mais facilidade e constroem autoridade em cima da única coisa sólida que um profissional pode ter: a sua capacidade técnica de resolver problemas. Continua aqui comigo que em breve vou soltar muito mais conteúdo como esse.